E em caso de internação psiquiátrica, doutora? Nesses casos também, segue a mesma regra. Se o psiquiatra te der a prescrição do que você precisa fazer, né? Você precisa ser internado em tal lugar e o plano fala que não oferece isso, eles têm que, pelo menos, te reembolsar nos seus gastos que você vai ter particulares. Se você tiver, né, a prescrição médica e a negativa de cobertura, eles têm que ser obrigados a te reembolsar. Só que eles não vão querer também. E aí, o que você vai ter que fazer? Acionar a justiça. Existe uma diferença entre uma negativa de cobertura e uma negativa de reembolso? Sim, a negativa de cobertura, eles estão negando, né, cobrir algum tratamento que você queira fazer ou que o médico prescreveu. Já a negativa de reembolso é eles negarem te reembolsar o que você gastou. Os dois são abusivos, né, porque em tese você tem direito tanto ao reembolso quanto à cobertura de tratamentos essenciais, mas tem essa diferença. Ô, doutora, mas assim, agora uma dúvida, assim, por exemplo, digamos que o paciente ali precisa fazer uma cirurgia ali, tipo, de extrema urgência que a vida dele tá em risco, vai. Existe a possibilidade ainda assim do plano negar a cirurgia? E se porventura o paciente chegar a falecer, assim, o que acontece? Aí é um processo ainda mais grave, pode ser processo por omissão médica, né, do plano de saúde, dependendo do caso, se for, por exemplo, erro médico, se a pessoa tá com essa situação de urgência e chega a falecer por conta de algum erro que o médico, né, do plano de saúde cometeu, é um outro tipo de processo, mas nesse caso aí que você falou, né, se a pessoa tem um problema urgente e o plano de saúde não quer cobrir e a pessoa morre, esse plano de saúde pode ser responsabilizado por omissão. Doutora, mais uma dúvida, assim, por exemplo, eu já vi um caso, até passou até na televisão, de uma moça, ela foi comprar um remédio, uma injeção, perdão. O plano não comprou, o plano não tinha para fazer. Aí ela pagou pelo bolso dela, separado do plano. O plano, ele pode reembolsar o que ele gastou por fora? Pode. Inclusive, tem alguns planos que já têm essa previsão em contrato. Então, alguns planos são menos chatos em relação a isso, de você pedir o reembolso e eles aceitarem reembolsar. Mas quando os planos não aceitam, você sempre pode acionar a justiça também para ter esses reembolsos. Até porque se a pessoa arcou com o custo próprio, deve ter sido porque o remédio era essencial. Então, se a pessoa tiver, né, essa prescrição médica e não tiver, não, se ela comprovar que não tinha remédio substitutivo aí que seria disponibilizado pelo plano de saúde, ele pode conseguir esse reembolso na justiça. Doutor, a gente está falando nesses casos. E por que os planos são muito caros? A gente pode brigar pelos planos, por exemplo, cada ano vai aumentando, eu vejo pelo da minha mãe. É muito alto e cada vez está indo muito alto. Vai chegar um ponto que ela vai ter que parar. A gente consegue brigar para diminuir ou isso é por lei? Eles podem fazer isso? Ótima pergunta. Isso daí são os famosos reajustes abusivos, né? Sim, o plano de saúde pode aumentar a mensalidade, mas ele tem um limite. E todo ano a ANS solta uma porcentagem limite que o plano de saúde pode reajustar essa mensalidade. Mas a maioria dos planos reajusta para um patamar muito maior, que é exatamente o que você está falando aí, que vai ficando cada vez mais inviável para o beneficiário, porque é aumento atrás de aumento e a maioria das pessoas não questiona, porque pensa que pode fazer isso. E realmente pode, mas tem um limite. Então, nesses casos, tem como sim entrar com uma ação na justiça, né? Ver, para poder ver se esses reajustes estão adequados e se estão seguindo o parâmetro que a ANS estabeleceu. Ah, perfeito. Ô, doutora, e no caso, assim, um paciente que faz um tratamento com um psicólogo, existe um limite, assim, de consultas? Não. E o plano de saúde vai te falar que existe. Inclusive, tem muito plano de saúde que no contrato que você assina com ele, tem lá, tipo, cobertura de sessões de psicoterapia, limitados a 2 sessões por mês. E essa cláusula é nula, porque o plano de saúde não pode limitar as sessões de psicoterapia sob pena de regresso do tratamento do paciente. Então, quem vai falar quantas sessões o paciente precisa é o psiquiatra dele ou o psicólogo dele, não é o plano de saúde. Então, ele não pode limitar essas sessões.
Doutor, e nos casos que tem TA, o tratamento pode ser negado? Também não. Nesses casos, inclusive é o que eu tinha falado do acesso à informação, é muito bacana, né? Que a gente vê muitas mães de pessoas autistas procurando os direitos pelos seus filhos. Isso é muito legal, porque o autismo, ele quem está aí no espectro autista tem que ter acesso às terapias, terapia ocupacional, e tudo isso tem que ser garantido pelo plano. E a maioria das pessoas não sabia, como também esse é um tema que está muito em alta, graças a Deus, né, as pessoas estão tendo mais consciência e mais informação a respeito disso, é cada vez maior o número de mães que conseguem tratamento para os seus filhos, de tudo, tá? De sessões de psicólogo, de disciplinas especializadas, igual eu falei, terapia ocupacional, tudo tem que ser fornecido pelo plano. Doutora, agora contando um caso pessoal, assim, teve um momento, assim, da minha vida que eu precisei fazer uma cirurgia, né? E eu lembro que o médico falou, olha, o mais indicado que você tome uma anestesia geral para a gente fazer o procedimento cirúrgico. E eu me lembro que eu acionei o plano de saúde e o plano, ele se negou à questão da parte da anestesia. Eu fiz a cirurgia, sim, mas foi acordado, tipo, e olha que foi extremamente desconfortável, foi uma experiência, assim, bem ruim. Nesse caso, eu poderia ter procurado a justiça também? Sim, sim, poderia, porque foi uma negativa abusiva, né? Se a cirurgia que você vai fazer precisa dessa anestesia, inclusive qualquer médico poderia atestar aí que ela era fundamental, ele não pode simplesmente falar que vai cobrir a cirurgia e não vai cobrir a anestesia. A anestesia faz parte ali da cirurgia, né? É um procedimento anterior à cirurgia que acompanha ela. Então, foi uma prática abusiva, sim, do plano de saúde. Isaac, mas ele pode hoje processar? Ou tem um tempo Pode. Tem quanto tempo que aconteceu? Faz tempo, foi em 2000 acho que foi 2014, 2015, por aí. Não, então aí já prescreveu. Porque são 5 anos, né? Mas você poderia ter buscado em tempo, né? Doutor, hoje o Fogaça tem uma filha com problemas, né? E ele compra remédio particular que não cobre, que eu esqueci o nome daquele remédio. Uma pessoa que tem o mesmo problema da filha dele e não ter essa condição de comprar, ela pode exigir do plano de saúde dela? Qual que é o nome da pessoa que eu não... É o Fogaça, do Masterchef, e tem uma filha especial e ele toma, acho que é um medicamento que faz ela não ter tanta... não é paralisia, não é desmaio, é convulsão. Sim, E entendi. Então, provavelmente esse medicamento deve ser de alto custo e não deve estar previsto no rol da ANS, mas não significa que pelo fato dele ser de alto custo e não estar previsto no rol da ANS, que o plano não tem que cobrir. Então, nesse caso, se ele tiver um laudo médico específico e detalhado e tiver comprovação, né, através de um médico, de que não existe substitutivo no rol da ANS, ele pode sim conseguir reembolso desses valores que ele gasta de forma particular da justiça. Perfeito.